Uma das piores coisas para o ser humano é projetar algo, começar a fazer e no meio do caminho desmoronar tudo. Eu acho que isso é muito frustrante para qualquer um. Você pensa, pensa e começa a executar as coisas e fala assim, agora vai. Agora as coisas vão dar certo. E aí você começa a executar e no meio do caminho você percebe que não é nada daquilo. E aí você fala assim, cara, não devia nem ter começado. Isso é mais comum do que você imagina e eu tenho uma explicação bíblica que explica o que pode estar acontecendo. Pense comigo. Alinhe o seu pensamento aí comigo e vamos imaginar. Uma pessoa ela compra uma casa, aquela casa já foi construída, só que ele entra na casa e ele quer reformar a casa. E ele quer deixar a casa mais bonita possível e com a sua cara, com o seu aspecto. E ele começa a falar assim, eu quero um novo conceito. Eu vou abrir sala com cozinha, fazer cozinha americana, um espaço amplo, para quem estiver na cozinha possa ver quem está na sala e tudo mais. E sai quebrando parede sem consultar a engenharia ou pegar o projeto original da casa. E até que chega num ponto onde ele vai derrubar uma parede, ele começa a quebrar aquela parede, ele percebe que a laje começa a entrar em colapso, porque aquilo era uma parede de sustentação. Às vezes, na nossa vida, as coisas não dão certo, sabe por quê? Porque ao reformar os nossos projetos, ao reformar a nossa casa, ao desenvolver algo para que nós possamos crescer e melhorar, nós tiramos coisas essenciais ou não priorizamos aquilo que deve ser essencial. As casas antigas, isso é bom, hein? As casas antigas, antes do uso do alicerce como nós bem conhecemos, tinha um sistema de construção que era baseado em uma única pedra, uma bela de uma pedra. Tinha que ser muito bem escolhida, muito bem alinhada, emparelhada, porque a partir dessa pedra dependia toda a sustentação da construção, bem como o alinhamento. Geralmente essa pedra ela era colocada nos cantos, chamada de pedra de esquina. Então essa pedra que ela era colocada no canto, tenta imaginar, desenho da minha mão. Então uma parede saía para cá, outra parede saía para cá. Dependia da pedra. Se essa pedra ela não fosse bem escolhida, se não fosse uma pedra bem resistente, tudo que seria construído a partir dela seria ruim. Seria torto, seria desalinhado, seria fora de esquadro. Futuramente, as construções substituíram isso pelo alicerce, pelo fundamento. Então, hoje você não tem mais uma pedra que escora as coisas, mas você tem o fundamento, você tem a base, você tem todo o alicerce que as coisas são construídas sobre ele. E, da mesma forma, se o alicerce for construído fora de esquadro, se ele for fraco, toda a construção vai a colapso, ela vai ter problema. Por que às vezes nós temos problemas nos nossos projetos? Porque nós não levamos em consideração esse tipo de fundamento. Ou onde nós vamos colocar os nossos projetos, ou aonde nós estamos escorando os nossos projetos. Às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa cabeça. E aí eu sou obrigado a ir para a Bíblia para entender o que está acontecendo. Porque a Bíblia nos mostra quem é essa pedra fundamental, que era chamada pedra fundamental ou pedra de esquina, essa base da construção, onde quem queria ter uma construção bem alinhada, bem aprumada, tinha que ter uma boa pedra. Então, quem é essa pedra? Vamos lá. Efésios capítulo 2, o verso de número 20, Paulo diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, quem? Jesus Cristo, a pedra angular, ou também algumas traduções pedra de esquina, essa pedra que era escolhida para que a partir dela a construção fosse muito boa. Veja bem, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Eu quero que você faça uma análise. Os projetos que você tem desenvolvido ou tem tentado desenvolver e no meio do caminho desmoronam, eles estão fundamentados em Cristo? É Cristo a base e a referência para que ele se desenvolva? Perceba que se
nós tirarmos a pedra que é a referência, a pedra de esquina, a pedra angular, é o que vai dar o ângulo para a construção, você fica sem referência. Você pode até começar bem, só que a hora que começar a vir o peso da construção, o negócio fica complicado. Então, vá a Cristo. Leve seus projetos, seus propósitos, seus planos, tudo que você tem, leve a Cristo. Você vai perceber que as coisas que desmoronam na sua vida é por falta de fundamento. Você vai perceber que as coisas que desmoronam na sua vida é porque não tem uma referência. E Cristo é a referência. Entregue a sua vida a Ele, deixe Ele guiar e ser o guia. E a partir dele, perceba, não é você que eu vou fazer do meu jeito e ele tem que se adequar. Não. É a partir dele que você começa as suas construções. E você vai ver que as coisas darão certo. Deus te abençoe em nome de Jesus.